Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro chamado Viagem ao Centro da Terra. Então, seguindo ali pro nosso padrão de resenhas aqui do canal, o que a gente tem que tentar fazer antes de seguir ali para as minhas opiniões, para os meus comentários com relação à Viagem ao Centro da Terra, entender um pouquinho como esse livro vai se apresentar então para um leitor que talvez não conheça muito bem quem é Jules Verne, não saiba muito bem o que esperar dessa obra. No caso da edição que eu estou mostrando aqui para vocês, essa é uma edição de bolso, então por isso que o formato dela é um pouco diferente, mas isso não interfere em nada na leitura, não interfere em nada no texto, porque aqui, no caso, dessa edição de bolso, a gente tem o texto original e isso vai estar explicado e apresentado para vocês aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás a gente também vai ter dois parágrafos curtinhos que eu vou ler para vocês, pra gente se situar aí em meio a essa obra e depois eu venho com alguma complementação, caso seja necessário, junto então com as minhas opiniões, como que eu achei dessa leitura. Em 1863, o impetuoso geólogo e mineralogista Otto Lindenbrock descobre uma mensagem decifrada em caracteres rúnicos, que descrevem então uma expedição ao interior do planeta Terra. Isso é o suficiente para que o enérgico professor se lance então na mesma aventura. Acompanhado de seu assistente e sobrinho Axel e o inabalável Hans, rios de lava, mares subterrâneos, os primórdios da vida no planeta, fauna e flora pré-históricos, múmias de homens primitivos. Embarque você também nessa fascinante e extraordinária viagem ao centro da Terra. Então, como aí este resuminho, estes parágrafos fizeram muito bem em apresentar pra gente, a gente vai ter três personagens ali principais nessa história. O professor Otto, que é de certa forma quem encabeça ali o empreendimento, a viagem ao centro da Terra, que dá título ao livro. O seu assistente, ali, o seu sobrinho, que é quem mais se mete ali em confusões ao longo da história, que é quem de certa forma cria ali um contraponto entre aquele cientista que quer avançar, não importam as consequências, e que no caso então do sobrinho vai ser ali um pouco preocupado, às vezes vai ter algumas dúvidas, vai se meter em enrascadas por conta ali de coisas que vão acontecer. E para fechar então o nosso time, a gente tem o Hans, que é uma figura que infelizmente pouco fala, que é uma figura silenciosa, mas é uma figura ali que auxilia então o professor e o seu sobrinho sempre que eles precisam. Quando as coisas estão mais complicadas, é o Hans que vai lá e começa a fazer alguma coisa para ajudar um pouco, porque ele foi então pago, ele foi contratado pelos dois para auxiliar na jornada, e um pouco porque é ele quem mais tem conhecimento de sobrevivência e desse tipo de expedição, e então que realmente consegue colocar a mão na massa e resolver alguns problemas que vão surgindo ao longo da jornada. A premissa de A Viagem ao Centro da Terra é muito simples de ser compartilhada, muito simples de ser resumida, muito fácil de ser apresentada para quem não conhece, porque como o título da obra faz muito bem, a gente vai acompanhar justamente essa viagem, o que essas pessoas encontraram por lá, quais foram os desafios que elas encontraram, o que elas tiveram que passar, o que elas tiveram que entender, o que elas tiveram que fazer para conseguir então chegar ali ao suposto, não sei, centro da Terra, e o que elas tiveram que fazer para sair dele. Por conta disso, essa obra ela poderia se classificar muito bem como uma história de aventura, onde vão acontecer diversas coisas, onde a cada momento vai acontecer alguma coisa errada, vai surgir algum desafio, os personagens vão ter que tentar superar, vão ter que tentar ali encontrar uma forma de sair daquela situação. Ao mesmo tempo a gente vai ter ali detalhes de como é o local onde eles se encontram, quais são as paisagens com que eles se depararam, quais foram os animais que eles encontraram, o que eles
pensaram quais foram as teorias que eles tiveram ao longo do caminho, porque no caso, então, desta viagem específica, desta história específica, o centro da Terra não é necessariamente ali repleto de lava, onde uma pessoa que entrar vai morrer na hora porque é muito quente, a pessoa vai derreter. No caso específico ali da aventura da expedição dos nossos personagens, o centro da Terra tem lá um mar infinito, com monstros submarinos, permite a existência ali de certas formas de plantas, mais ou menos, possui ali um monte de características que tornam essa expedição, essa aventura, essa viagem realmente ainda mais curiosa, ainda mais interessante, porque são coisas que hoje, e talvez até na época em que o livro foi escrito, a gente não tinha indícios, tinha dúvidas de que o que a gente acompanha aqui talvez não pudesse necessariamente acontecer, existir. Mas é aí que está a graça do livro, porque caso vocês aí não saibam, caso vocês nunca tenham tido contato com essa informação, Jules Verne, ele conhecia muito bem os saberes, os dados científicos, as últimas descobertas da época. Por isso, ele acabava então interligando tudo que ele sabia, tudo que vinha sendo então publicado, vinha sendo divulgado ali no campo científico, interligava então esses conhecimentos nas suas histórias, modificando uma coisa ou outra para criar então ali as suas aventuras, as suas viagens extraordinárias. É por conta disso que em alguns momentos a escrita ali, a leitura das obras de Jules Verne pode ser um pouco complicada, pode ser um pouco pesada, porque ele vai realmente colocar ali e esbanjar todo o conhecimento, todas as pesquisas que ele fez para construir a história e para então transmitir esse conhecimento para o leitor. Assim ele vai então elencar cada instrumento que, por exemplo, os nossos personagens precisaram, vai colocar ali na mente dos personagens teorias sobre o que eles estão vendo, sobre por que tal coisa está acontecendo ou sobre quais possibilidades aquilo tudo pode ter então para a sociedade, para a ciência. No caso específico de A Viagem ao Centro da Terra, a escrita não se torna tão maçante, não se torna tão desafiante ali para o leitor, porque ela é muito bem equilibrada entre ali as aventuras e os mistérios e as coisas que vão acontecendo, com então ali as teorias, os conhecimentos, a transmissão ali de todas esses dados e essas descobertas científicas que o Jules Verne vai colocando ali ao longo do livro. Como a gente sempre tem ali o professor falando alguma coisa acontecendo, o professor criando uma teoria, algum problema surgindo, o livro acaba ficando bem interessante e vai instigando realmente o leitor a seguir pela leitura. Coisa que poderia não acontecer se a gente ficasse recebendo informação atrás de informação atrás de informação o tempo todo e ali o elemento da aventura, o elemento fantástico surgisse só de vez em quando. É por conta então desse equilíbrio que eu ouso dizer que essa obra é uma obra interessante para quem talvez nunca tenha lido Jules Verne, para quem tem interesse de conhecer o autor, mas está na dúvida de por onde começar. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e aproveita e já coloca aí nos comentários se você já leu aí algum livro de Jules Verne, ou então se você leu A Viagem ao Centro da Terra e se leu, o que achou, o que pensou ali da história. Se você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as coisas, de todos os vídeos que estão saindo aqui no Hear the Bells. E a gente se vê no próximo vídeo.